Como vocês já sabem, muitos filmes que eu assisti o filme na TV aberta e muitos deles eram no Corujão. Em um desses filmes, eu tava na madrugada do Corujão e eu comecei a assistir um filme de perseguição, onde um cara tava dirigindo um carro e ele foi ultrapassar um caminhão e depois ele começou a ser seguido e eu comecei a ver aquilo ali e ficar assim na tela roendo os dedos, assim, porque eu sempre gostei de filme de perseguição de estrada, eu já contei isso aqui pra vocês. Só que esse filme passou na Globo. E a infeliz da emissora, as emissoras tinham umas manias de, além do Brasil traduzir os títulos, eles tinham a mania de colocar subtítulo ou traduzir errado antigamente. E o nome desse filme na emissora estava bem assim, O Perseguido. Cara, e assim, eu tava assistindo o filme e do nada a energia acabou. E eu simplesmente fiquei sem terminar de assistir o filme. Como ele passou no Corujão, eu ficava reassistindo o Corujão assim durante anos, cara, pra tentar rever esse filme, pra tentar ver o trailer do filme. E eu nunca conseguia. E nada mais, nada menos era um dos primeiros filmes de Steven Spielberg. E é desse filme que a gente vai falar hoje, sobre Duel, o primeiro filme aí estrelado que lançou o Steven Spielberg pro cinema. E vamos falar desse filme aqui hoje. E durante muito tempo eu fiquei pesquisando esse filme. Depois que eu descobri que o nome dele era Encurralado Du, eu tava no YouTube, já adulto, já tinha até esquecido esse filme. E eu tava vendo assim, vi um carro na estrada, eu falei. Aí acendeu aquela memória que eu tinha lá na infância e falei, caralho, não acredito, será que é esse filme? Na hora que eu apertei play, sim, era esse filme. Aí eu fui pesquisar, fui assistir, reassistir, assisti com minha mãe, com meu pai, com todo mundo, enfim. Descobri qual era o filme e é desse filme que a gente vai falar hoje. Vamos nessa. Todo mundo conhece Steven Spielberg por Tubarão, né? ET, o Extraterrestre, Jurassic Park, Resgate do Soldado Ryan, A Lista de Schindler. Só que quando ele dirigia esse filme aqui, ele tinha apenas 25 anos, rapaziada. 25 anos, ele tava bem novo. O cara bem promissor já. Ele demonstrou isso aqui nesse filme. Primeiramente, esse filme aqui ele foi pedido para ser lançado para TV aberta, né? Só que depois que o filme ficou pronto, que eles veem todo o trabalho que o Steven conseguiu colocar nesse filme aqui, eles lançaram ele pro cinema porque eles já viram ali que o cara tinha um potencial muito bom a ser explorado. O conto que inspirou esse filme foi escrito por Richard Matheson, também o autor que dirigiu o filme Eu Sou a Lenda. Só que isso aqui foi publicado em 1971 na revista Playboy. A história era sobre um motorista que, totalmente sem motivo, aparentemente começa a ser perseguido por um caminhoneiro na estrada deserta e basicamente foi isso. A secretária do Steven Spielberg viu isso numa revista, mostrou pra ele e ele se interessou na ideia e achou que alguma coisa poderia ser explorado daquilo ali. E esse filme, o Do, ele é praticamente um thriller de estrada, só que ele é bem minimalista. O protagonista é um homem comum que acaba numa perseguição, o caminhão é quase um vilão por si só, sujo, pesado, misterioso, sem nunca mostrar o rosto do motorista. E o Steven Spielberg já mostrava ali um domínio absurdo da câmera, da tensão, do ritmo, algo que depois a gente ia ter lá no filme Tubarão, que ele ia mostrar mais esse talento aprimorado, ia ser uma marca registrada dele praticamente. O enquadramento do retrovisor, o barulho do motor do caminhão, com aquela coisa assim que era quase um monstro rugindo, que dava até medo de você ver aquele caminhão. A dúvida de quem tá dirigindo e o porquê disso, e a sensação constante de vulnerabilidade. Porque assim, o personagem, nesse filme aqui a gente consegue entrar junto com o personagem, porque a gente compra a ideia de que é plausível, entendeu? Se você tivesse no estado deserto, o que você faria? Ah, eu tô num carro e um caminhão, então eu vou tentar correr dele o mais rápido possível que eu puder. Só que ele tenta fazer isso e também não dá certo. Ah, eu vou voltar no estado e deixar esse caminhoneiro pra lá. Ele tenta fazer isso, também não dá certo. Então eu vou parar o carro, vou tentar saber quem é esse cara. Ele tenta fazer isso e também não dá certo, entendeu? É como se o caminhão tivesse uma vida própria, é uma coisa esquisita. A psicopatia do motorista, ela é tão grande e o intuito do Steven Spielberg mostrar que o caminhão é o verdadeiro vilão, o verdadeiro monstro do filme, que toda vez que ele tenta descer para confrontar um motorista a pé, ele anda com o caminhão e não deixa, ele não quer enfrentar ele a pé, ele quer que ele entre dentro do carro e quer perseguir ele no caminhão. Toda vez que ele desce do carro, é como se ele estivesse jogando, como se não, ele tá jogando com um personagem o tempo inteiro ali, entendeu? Ele quer que ele entre dentro do carro para fazer o jogo maligno dele de perseguição, ele quer dirigir até que ele perca a vida. Esse filme aqui é um cartão de visita do Steven Spielberg, ele mostrou que ele sabia criar suspense de forma simples e eficaz, Hollywood olhou para ele com um talento promissor.
Duel é lembrado até hoje como um dos melhores filmes feitos para TV. Sem contar que esse filme aqui ele foi filmado em apenas 13 dias e foi editado em 8 dias. Ou seja, a combinação perfeita de um filme que conta uma história simples, mas muito bem executada. Muita gente... Mad Max, quando foi lançado em 2015, muita gente acabou não entendendo aquele universo, acabou não comprando a ideia. Até porque Mad Max é um filme bem nichado. Só que falaram que o filme não tinha roteiro, não tinha nada a ver. E as pessoas não entendem, às vezes, o que realmente um filme quer dizer. Não importa se o roteiro for muito bem, tiver várias ideias, reviravoltas e tal. Se ele não for bem executado, não adianta nada pra experiência do personagem, entendeu? Assim como o Duel, o Mad Max conta uma história de uma perseguição. Simples. É do começo até o fim, ele querendo pegar a Furiosa, entendeu? Sabe que filme que faz isso muito bem também? Exterminador do Futuro, 1 e 2. Claro, Exterminador do Futuro tem várias outras reviravoltas, ficção científica, uma ideia muito da hora, é bom de se ver, só que principalmente o Exterminador do Futuro 2 ali, o filme inteiro é uma perseguição. Só que ela é muito bem executada, muito bem trabalhada. E aqui que o Steven Spielberg consegue fazer isso nesse filme aqui. E eu arrisco a dizer que todos os filmes daquela época de perseguição de estrada, esse modo de filme de terror em estradas desertas, com caminhoneiros assassinos, A Morte Pede Carona depois vem Perseguição, até o próprio Olhos Famintos ali, Inferno na Estrada... Muitos outros filmes de perseguição assim em estrada buscou um pouquinho da fonte de Duel, porque esse filme aqui ele é de 1973 e depois disso vieram vários outros, entendeu? E sempre com a mesma premissa ali, não conseguiram ser uma obra-prima igual esse filme aqui tá? Mas eles beberam um pouquinho ali da fonte. Se você não gosta de filme antigo, eu não recomendo que você assista esse filme, mas eu até hoje quando assisto para assistir, eu gosto de ver. É legal, porque é simples e aquele caminhão é medonho, sujo, velho, enferrujado, com barulho estranho, uma fumaça preta, tem uma hora que o caminhão tá no túnel assim, e dá um close no farol dele, o próprio caminhão já parece até ele parece ser um tubarão mesmo ali, entendeu? Um olho assim, cara, é simplesmente abominável e o final do filme também... tem alguns erros ali de continuidade, mas a gente tá falando de 1973, né? E eu só tô falando da cena final. Esses erros de continuidade, o cinema até hoje, até nos dias de hoje, em filmes ali de ação, você vê erros ali de cenas de continuidade, que às vezes o carro ali tá quebrado e às vezes não tá, entendeu? É esse tipo de coisa, aqueles erros de continuidade que eles filmaram a cena várias vezes e depois tiveram que fazer uma edição e juntar. Nesse filme aqui, em 1973... você não consegue achar isso. Não consegue. E é muito legal ver a preocupação que o Steven sempre teve para produzir o filme dele já aqui. Então ele é muito cauteloso, muito preocupado com isso. E aqui ele já colocou a marca dele no retrovisor ali, né? Que vai ter depois lá em Jurassic Park e em outros filmes da franquia dele também. Aquela questão. É uma marca registrada isso dele e ele implantou ela aqui. Duel é um filme muito bom. Eu gosto bastante. É um thriller minimalista. Que conta uma história simples que é muito bem executada e o Steven Spielberg é simplesmente sensacional e esse filme aqui já lançou ele pro cinema de uma maneira assim totalmente, o cara já chegou com os 2 pés na porta, entendeu? Ele é um cara muito diferenciado e eu acho que ele é o Steven Spielberg é o meu diretor de cinema predileto. Então aquele filme que eu vi no Corujão e fiquei caçando durante anos era simplesmente o primeiro grande trabalho do Steven Spielberg. Nada mal, né? Mas e você, já viu Duel? Já teve algum filme também que você ficou procurando aí durante anos e nunca achou? E depois que achou, você simplesmente se apaixonou pelo filme e quis assistir? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. É isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis!